quis obedecer ao Senhor. No momento ele aceitou, depois ele não quis. E notamos então que muitos de nós ainda somos chamados pelo nosso Deus para fazer o ID e muitas vezes nós não fazemos. Mas independente disso aí, também nós começamos a arcar com as condições dadas aos distúrbios que nós ocorremos. Nós vemos Jonas então, quando quis fugir do Senhor. E ele automaticamente começou a descer, porque ele estava lá em cima, ele tinha que ir para Tarsis, hoje Espanha. Então ele já desceu. No navio ele também desceu, porque foi para o porão. Nós vemos ali um montão, quase até 10 milagres, porque ele teve também que descer até o fundo e descer na barriga do peixe. Então nós vemos que talvez fosse um indício de que Deus quisesse que ele participasse da vontade do Senhor, mas ele era impetuoso e ele não achava que devia obedecer. Nós vimos em primeiro milagre foi a tempestade que Deus aplacou, ou mandou a tempestade para aplacar. Depois teve a sorte de verificarem quem seria o escolhido, ou como foi naquele tempo, fazia aquele Urim e Tumim, caiu nele, e aí ele se declarou que aquilo que estava acontecendo era a respeito por ele não ter obedecido, a desobediência dele. Assim, quando ele se declarou, Deus acalmou o mar. Depois teve o peixe, como é que um peixe engoliria aquele homem, somente por milagre também. Manteve 3 dias ele vivo, também é o quinto milagre. Sexto milagre, o peixe levou Jonas até a praia, e ali também o sétimo foi que vomitou, não fez nada a ele. Isso daí, vocês imaginam, Nínive tinha 1 milhão de almas ali, e ele, em 40 dias, Deus também trabalhou no coração do rei, que o rei determinou que todo mundo fizesse, jejuasse e mantivesse. Em 40 dias ele conseguiu converter 1 milhão de almas. E depois, na nona, foi quando ele, desgostoso, porque ele achava que Deus deveria terminar com todo aquele povo que era de outro lado, gostava de Baal e outros deuses, mas Deus, pela misericórdia, não fez isso, mas mostrou para ele com a boboreira que nasceu para ele. E depois demonstrando para ele que em 3 dias também a boboreira morreu por causa do bicho. E ele se consternou-se, talvez porque estava sendo uma sombra para ele, um descanso, e ele contestou com Deus sobre isso. Por que terminar com essa boboreira? Então Deus demonstrou para ele: se você teve tanto amor por essa boboreira, por que eu não teria com o povo de Nínive? Então nós vemos que em qualquer momento, enquanto Deus nos coloca para alguma coisa, Ele já sabe o que nós devemos resolver, e nós devemos receber lá na frente, porque Ele nunca nos dá algo mais pesado que a nossa cruz. Também tem um louvor que diz assim, que nós achamos que nossa cruz é mais pesada do que teu irmão. A mais pesada levou Jesus Cristo para a cruz, porque ninguém de nós automaticamente para o suplício, nós não iríamos de maneira alguma nem passar o que nosso Jesus Cristo passou, e muito menos também como o que aconteceu com Paulo, com as 196 chibatadas que ele levava. Então nós devemos sempre, em primeiro lugar, Deus quer que nós obedecemos. E o Espírito Santo nos determina certas coisas que muitas vezes nós ficamos desconhecidos. Puxa, eu tenho que fazer. Nós temos que fazer o que o Espírito Santo nos dá, porque após nós convertermos, nós somos soldados do nosso general, e esse general nunca perdeu nenhuma guerra. Eu gostaria que o irmão Guilherme pudesse se apresentar, falar